Marlene, hoje vamos conhecer 3 temas que foram apresentados pelos fisioterapeutas do Hospital Santa Maggiore, Unidade Itaim, no primeiro simpósio de fisioterapia da Prevent Senior. Karina, eu gostaria que você explicasse para aqueles que nos assistem em casa o que são cuidados paliativos. Cuidados paliativos é a abordagem ao paciente que possui uma doença irreversível à cura. Cuidados paliativos é feito através de uma equipe multiprofissional. Enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogas, médicos, onde a gente oferece conforto e qualidade de vida para o familiar e para o paciente, cada um com a sua função. O fisioterapeuta vai trabalhar mais a mobilidade do paciente. A gente pode trabalhar alguns exercícios como atividades da vida diária, onde ele possa fazer as suas atividades como comer, tomar um banho sozinho, né? E um paciente que tem uma baixa funcionalidade, que é aquele que está acamado e mais debilitado, nós podemos dar mais qualidade de vida com mobilizações das articulações, alongamentos, e para gerar um pouquinho mais de conforto, porque realmente ficar imobilizado na cama é muito dolorido, né? Eu gostaria que você falasse sobre a humanização do atendimento. Bom, primeiramente, saber olhar, saber ouvir o paciente, porque o que mais que ele precisa nesse momento é ter dignidade e paz. Então, a mensagem que eu passo é essa: a gente esquecer um pouco da patologia, olhar no doente e poder doar o que a gente poder doar da gente para eles. Eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Milena Golinelli, que apresentou no primeiro simpósio de fisioterapia do Instituto Prevent Senior o tema Orientações ao paciente asmático na alta hospitalar. É importante a gente sempre estar explicando para o paciente quais são as possíveis evoluções da doença, né? E explicar para ele que se ele conseguir evitar alguns fatores de risco que podem desencadear uma crise de asma, ele pode ter uma qualidade de vida, um bom aproveitamento da sua vida em casa, com a família. Isso pode estar evitando algumas reinternações também. Qual a diferença entre o cuidado do paciente portador de asma durante a internação e aquilo que ele vai poder fazer em casa depois das orientações? Enquanto o paciente está internado, o nosso ponto de vista é mais para prevenir e diminuir as infecções respiratórias, tá? Então a gente tem alguns exercícios que a gente pode estar fazendo para higiene brônquica, né? O paciente que ele fica muito tempo hospitalizado, ele pode ter uma pneumonia associada, uma dificuldade respiratória. Então é mais um foco emergencial, melhorar a função respiratória, impedir que ele tenha falta de ar. Então, essa é a principal visão hospitalar. No momento que ele vai para casa, a gente tem que orientar como ele pode favorecer o ambiente para evitar uma nova internação. Fazer atividade física, proporcionar um ambiente adequado dentro da casa, evitar aglomeração de poeira, bichos de pelúcia, animais de estimação. Então, tem algumas coisas que a gente pode estar orientando para evitar que ele desencadeie uma nova crise. Isso pode estar levando a uma nova internação, que é o que a gente não quer proporcionar para o nosso paciente. Existem alguns exercícios que a gente faz para melhorar a mecânica respiratória. A gente tem que sempre pedir para o paciente puxar o ar o máximo possível e soltar ele o máximo também, tá? Então, sempre tem um exercício que a gente chama de freno labial, onde a gente puxa o ar e solta o ar fazendo esse biquinho, que é o que a gente chama de freno labial, para fazer com que todo o ar ele consiga expulsar, porque o paciente asmático ele começa a ter um aumento do aprisionamento de ar, ele tem dificuldade de expirar, né, de soltar o ar. A gente tem um grande número de internações em períodos de inverno, outono ou nas estações onde o ar está muito seco. Então, dentro de casa, o que a gente pode orientar é sempre manter o ambiente aberto, bastante arejado, colocar uma bacia de água dentro do ambiente para tentar deixar um pouco mais umidificado. Se tiver condições de ter um umidificador para estar melhorando a qualidade do ar, isso também é bastante indicado, bastante importante e ajuda bastante os pacientes. Fiquem atentos e aguardem, pois daqui a pouco eu vou mostrar a forma correta de posicionar e de transferir os pacientes acamados. E nesta segunda parte, eu vou conversar com o fisioterapeuta Eduardo Rinaldi, que apresentou no primeiro simpósio de fisioterapia do Instituto Prevent Senior o tema Posicionamento Terapêutico e Transferência de Pacientes. Como vocês podem perceber, nós estamos aqui diante de um leito e diante de um boneco de treinamento simulando um paciente nesse momento acamado.
Eduardo, será que você poderia mostrar para nós a importância dessas manobras e também como se aplicam da melhor maneira possível a questão do posicionamento e da transferência dos pacientes? Necessariamente precisa ter uma cama adequada, né? Vamos mostrar como é que é esse colchão caixa de ovo e a finalidade desse design do colchão é justamente para diminuir as áreas de contato do paciente com o leito, tá? Se o paciente está em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, como a gente fala, o ideal é que ele fique de 2 horas em cada posicionamento, liberando a incidência da gravidade sobre o corpo. Lembrando também que não é só o joelho, os pés. Os pés com outro travesseiro, podemos também colocar aqui embaixo, diminuindo a incidência de feridas aqui no calcâneo. Os braços também com ou um travesseiro ou com um rolinho que eu vou ensinar a fazer. E deixar sempre em posição como se fosse de soldado de chumbinho, que é o polegar para cima, tá? Com o rolinho, se você pegar uma fronha ou um lençol e enrolar ele, também serve como posicionamento para as mãos. Sempre ao redor do braço e a pontinha abraçando aqui a mão. Você faz essas trocas de posicionamento, pelo menos a cada meia hora, e os grandes posicionamentos a cada 2 horas, a chance disso acontecer é menor. E também o paciente vai ficar muito mais confortável, né? Relembrando também que o posicionamento do paciente não é só a troca de lados, mas também o decúbito elevado, né? O posicionamento elevado do paciente. Quanto mais elevado o paciente, principalmente durante o dia, o paciente tem como interagir com o meio social em que ele vive, tanto no hospital como em casa. E também isso facilita a respiração, decorrente do melhor funcionamento do músculo diafragma responsável pela respiração. O cuidador ele pode pegar na parte do membro inferior, nos pés, com cuidado, uma mão abaixo do joelho, uma mão aqui no pé, e fazer os movimentos de dobrar e esticar com cuidado, respeitando sempre o limite de dor e limite de articulação do paciente. Existem também um posicionamento de circular, ó, com cuidado, devagar, de um lado para o outro, e também de abrir e fechar. Esses são os movimentos do quadril, né? São os 3 movimentos. Fazendo umas 3 séries de 10, tá bom, ou até menos, dependendo do cuidador. Então, uma mão sempre acima do ombro, não apertar o ombro, mas uma mão entre o ombro e as costas aqui, e uma mão no punho. Então, elevar aqui o braço, respeitando a limitação do paciente, abrindo o braço e também circulando o braço, com todo o cuidado. Existem certos pontos chaves que facilitam a transferência do paciente, poupando o cuidador. Por exemplo, o joelho e o quadril são ótimos pontos chaves. Então, o ideal é que o cuidador dobre o joelho do paciente, pegue o membro superior, o braço, traga para o meio do corpo, ou a mão no joelho, ou a mão no quadril, preferencialmente mão no joelho. O paciente faça a transferência. Sempre o paciente voltado para o cuidador, nunca nas costas do paciente, tá? Então, o ideal é que o cuidador tenha já um rolo ou uma almofada grande para servir de suporte e de apoio aqui para as costas do paciente. Outra almofada, um acessório também para evitar feridas por contato, é aqui embaixo do joelho, também pegando um pouquinho do calcanhar. O braço posicionar ao longo do corpo, ou mesmo um pouco para trás, ou um pouco para frente do corpo, tá? Utilizando também travesseiros para servir de apoio em relação ao braço, gerando conforto e menos dor para o paciente. Quando nós temos o paciente acamado, você quer levar ele para a sala, para ver uma televisão, precisa ir ao banheiro, precisa ir tomar um banho. Quais são as suas dicas, as suas orientações para que isso possa sair da melhor maneira possível? Antes de manipular o paciente, é ideal que o ambiente esteja preparado. Então, vamos posicionar a cadeira de rodas. A cadeira de roda tem que estar a 45 graus da cama do paciente. E sempre lembrar de travar a cadeira. Tiramos aqui os acessórios, nunca das costas, né? Sempre do joelho para liberar as articulações. Então, o ideal é que, já que ele já está de lado, trazer as pernas para fora. Com uma mão aqui pegando em cervical, pescoço e um pouco das costas, o cuidador vai fazer um movimento de elevação do tronco. E as pernas já em direção para fora da cama. O ideal é que o cuidador esteja entre as pernas do paciente, os braços estejam apoiando no cuidador e as mãos em cada glúteo. Então, vai pedir para o paciente escorregar cada glúteo de uma vez até encostar os pés no chão. A perna do cuidador serve de suporte para o joelho do paciente, para que ele fique ereto.
O ideal é que o cuidador esteja segurando aqui no quadril do paciente e fazer a rotação de transferência até a cadeira de rodas. Sempre lembrando também de destravar a cadeira depois que o paciente estiver posicionado, senão a cadeira não anda. Mas não devemos ter medo do paciente sentir dor. É comum o paciente sentir dor por estar tanto tempo acamado ou numa mesma posição. Então lembrar sempre que a mudança de posicionamento sempre é mais benéfico para o paciente do que às vezes uma dor que ele pode sentir naquele momento. Sempre respeitando a limitação da articulação e também a dor extrema, né?